Parou de usar essas canetinhas e o seu peso voltou? Se isso aconteceu com você, não é porque você ficou fraco de um dia para o outro. É porque você tirou uma ferramenta e ficou sem nenhum tipo de plano de manutenção. E eu já vou te poupar uma culpa inútil. Isso é muito comum, tá, meu querido? E isso também é previsível. E é por isso que dá para prevenir. Porque aqui tem duas verdades ao mesmo tempo. A caneta, ela ajuda muito enquanto você está no uso. E quando você para, o corpo ele tenta te pedir mais comida e a rotina tenta puxar você para o automático antigo. E então o rebote ele não é o castigo, ele é um cenário. E o cenário se resolve com estratégia. E hoje eu vou te dar um plano realista para manter o resultado sem nenhum rebote, com o mínimo necessário para funcionar. Sem dieta maluca, sem viver de cálculo, sem viver de alerta. Porque a manutenção não é viver apertado. Manutenção é viver com 2 ou 3 âncoras que seguram o seu resultado. E se você está assistindo isso com medo de engordar tudo de novo, respira fundo, porque você não precisa acertar 100%. Você precisa parar de fazer o básico errado e fazer o básico certo por tempo suficiente. Agora, só pra gente alinhar, esse vídeo não é incentivo para automedicação, nem é um convite para parar a medicação por conta própria. A ideia é entender o que acontece no corpo quando a caneta sai e como montar uma transição inteligente junto com o acompanhamento. E eu vou te falar de um jeito bem pé no chão, porque ninguém aguenta um vídeo que parece uma palestra. Eu sou o Dr. Murilo Abdala e aqui eu traduzo saúde em decisões práticas, sem terrorismo, sem promessas milagrosas e com vida real. E já deixa uma coisa rodando na sua cabeça. Você parou a caneta por qual motivo? Foi o preço? Foi o efeito colateral? Ou foi porque você achou que já tinha resolvido o seu problema? Porque isso daí muda um detalhe do plano, mas não muda o principal. E aqui vai o comentário mais humano possível que eu posso fazer. Muita gente para porque ficou caro. Muita gente para porque enjoou e não aguenta mais. Muita gente para porque se sentiu bem e pensou, pronto, agora acabou. Só que o erro, meus queridos, é achar que o depois acontece sozinho. O problema não é parar a canetinha, é parar sem um processo de transição. E existem 3 motivos pelos quais o peso volta quando você para a caneta. E entender isso já muda a sua cabeça por completo, porque você para de achar que é fracasso e começa a enxergar como uma fase. Primeiro motivo, fome e saciedade mudam. Enquanto você usa essas medicações, muita gente fica com bem menos fome e principalmente fica com mais facilidade para parar de comer. Você come e chega num ponto que fala, já deu, tô cheio, tô bem. Quando você para de usar, esse freio pode ficar mais fraco, a fome sobe e a vontade de beliscar pode subir. E o mais perigoso é que isso não vem como um alerta gigante, vem como pequenas decisões ao longo do seu dia. Um lanche a mais, um doce que antes nem chamava tanta atenção, um prato um pouquinho mais cheio e você só percebe quando a balança e a roupa te avisa. Exemplo simples, você abria a geladeira antigamente e pensava depois, não preciso agora. Agora você abre e pensa, agora. E aí a rotina antiga começa a voltar sem pedir licença. Motivo 2. A rotina relaxa sem você notar. Durante o uso, você tende a ficar muito mais alerta, muito mais focado. Você se pesa mais, você mede mais, você dorme melhor porque você quer o resultado, você treina mais animado e você organiza a comida porque está funcionando. Quando você para, você pensa que pode voltar tudo ao normal. Só que esse normal era exatamente o que te levou ao peso anterior. E aqui entra uma verdade até desconfortável no meio. O seu corpo não sabe que você parou a medicação. Ele só sabe que a sua rotina começou a ficar mais fácil de escorregar. Você começa a pular a proteína, você começa a pedir mais comida no iFood, você começa a andar menos e você começa a dormir mais tarde. E eu sei que nada disso parece grande, só que a soma de tudo isso é enorme. Motivo 3. Manutenção é uma fase diferente. Emagrecer é uma habilidade. Manter esse peso é outra totalmente diferente. Emagrecer tem meta, tem novidade, tem sensação de progresso. Manter já não tem essa euforia. Manter é repetição. E repetição sem um plano vira descuido. E descuido vira rebote. Então, se você não montou a fase da manutenção, o rebote ele vira quase que uma certeza. Não é porque você é fraco, mas é porque o teu jogo mudou e você ficou jogando com a regra antiga. Agora, uma coisa muito importante, isso não significa que parar sempre dá rebote, significa que parar sem transição aumenta muito a chance. E já que nós estamos falando do depois,
já deixa um like, principalmente se você já viveu esse rebote e ficou achando que era culpa sua. Esse assunto precisa aparecer mais porque ninguém fala do pós e ninguém prepara a pessoa para esse pós. O objetivo não é nunca mais sentir fome. O nosso objetivo é aprender a pilotar essa fome sem pânico, sem virar refém do impulso. Os primeiros 14 dias depois de parar são os períodos mais perigosos, porque você precisa observar 3 frentes ali que tentam te puxar de volta para o automático. E se você perceber elas logo cedo, você corrige cedo e não deixa isso virar um rebote. Frente 1, fome e impulso. Quando você para, pode aparecer mais fome física e pode aparecer mais fome de recompensa. Aquela vontade de comer não porque você precisa, mas porque você quer aliviar a tensão, o tédio e a irritação do dia. Isso é um sinal clássico. O belisco ele reaparece, principalmente à noite. Você janta e meia hora depois você já quer comer mais alguma coisa. Você abre a geladeira sem nem pensar direito. Quando você vê, você já está procurando por doce, por pão, qualquer coisa que te dê um alívio rápido para o sistema dopaminérgico. Outro sinal, você começa a negociar com você mesmo. Só hoje, só um pouquinho, só para dar aquela relaxada. E o problema não é um só hoje. O problema é quando só hoje vira padrão e vira a sua nova rotina. Frente 2, comida fácil e prático vira o padrão. Nesse período você fica mais cansado de decidir. Você passa o dia inteiro decidindo trabalho, casa, problema, demanda. E quando chega na comida, você quer o caminho mais rápido. E aí aquela comidinha do iFood, ela vai ganhar nessa decisão. Pedido de delivery, ultraprocessado, lanche, belisquinho, petisco, e você fala, mas eu só estava sem tempo. E aí até aí tudo bem, o ponto é a frequência desses erros. Um sinal clássico aqui para você. Você começa a repetir a mesma solução fácil vários dias seguidos. E aí o seu plano morre por repetição, não por uma escorregada. Outro sinal, você perde as âncoras das refeições. Some o almoço bem montado, some a proteína, some o prato com estrutura e a comida começa a virar uma reação ao dia, não uma decisão. Frente 3. Movimento e força caem sem querer. Quando você para, a energia pode oscilar e a sua motivação também. E aí você reduz o número de passos no dia, você passa mais tempo sentado, você para de caminhar sem perceber. O teu treino, que antes era algo planejado, começa a virar um opcional. Especialmente o treino de força, academia, porque fica chato. E isso é muito perigoso, porque a força é uma das principais âncoras da manutenção. É ela que segura a tua massa magra, é ela que ajuda a controlar o apetite e é ela que mantém a sua rotina. Um sinal clássico para você. Você começa a inventar motivo para não ir no treino. E quando percebe, já passou uma semana sem treinar, passou outra, e aí o corpo começa a responder. Você fica menos ativo, gasta menos, sente mais fome e parece que o teu metabolismo piorou do nada. Quando na verdade, você só perdeu 2 âncoras ao mesmo tempo. Agora entra uma verdade no jogo que muda tudo dentro da sua cabeça. Não é que a caneta te fazia disciplinado. Isso daqui não é disciplina injetável. Ela deixa um ambiente interno mais favorável ao sucesso. Menos fome, menos ruído e mais facilidade para parar de comer. Agora você precisa criar um ambiente externo favorável. Um ambiente com estrutura, com âncora, com rotina simples, sem depender de motivação. E aí eu vou te dar agora o protocolo mais realista que eu vejo funcionar em 30 dias pós-caneta. Não é perfeito, não é o ideal, mas ele é sustentável. E a lógica é muito simples. Você não tenta manter tudo, você mantém poucas âncoras que te levam ao sucesso e você flexibiliza com regra. 30 dias não é para secar mais, é para estabilizar, é para o corpo entender qual é o novo normal dele, tá? Primeira regra fixa. Proteína em 2 refeições principais, almoço e janta ou café e almoço, aí você escolhe o que você preferir. Mas precisa ter uma fonte clara de proteína, porque isso segura muito a saciedade, isso protege a sua massa muscular e deixa o seu dia bem menos caótico. Sem isso, a sua fome te engole vivo. E você começa a beliscar o tempo inteiro. Se você quiser um critério simples, olha o prato. Se você não consegue apontar onde está a proteína, provavelmente a proteína está fraca. E quando ela está fraca, você paga depois. Regra fixa número 2. Treino de força ou algum estímulo de força 3 vezes por semana.
Pode ser academia, pode ser treino em casa, pode ser circuito com o próprio peso do corpo, mas ele precisa existir. A força é uma das âncoras da manutenção. Ela segura o seu gasto diário e ela melhora a sua relação com a comida. Ela melhora a sua disposição. E ela dá um sinal para o seu corpo de que vale a pena manter todo o músculo que ele possui. E aqui tem um detalhe muito importante. Não precisa ser um treino enorme de 2 horas. Precisa ser um treino repetível. Se você tenta fazer o treino heróico e some na segunda seguinte, não serve, esse treino não é para você. O que serve é o que você consegue manter mesmo na sua pior semana. Regra fixa número 3, passos diários. Não precisa de meta absurda, precisa não virar um sedentarismo de novo. O padrão que mais quebra a manutenção é esse. A pessoa para a caneta, sente mais fome, se mexe menos e aí ela come mais. Come mais e gasta menos. Aí, obviamente, o teu peso começa a subir. Todo dia algum movimento, nem que seja uma caminhada curta, nem que seja para sair para resolver alguma coisa a pé no calçadão, nem que seja subir uma escada, mas não deixa o seu dia ficar zerado. Agora 2 regras flexíveis, para também isso não virar uma rotina perfeita, né? Flexível número 1, uma refeição social planejada por semana. Sem culpa, sem dia livre, apenas uma refeição. Você escolhe e no resto do dia você segura as âncoras, proteína, força e passos. O erro é usar a refeição como uma desculpa para perder o teu dia inteiro. Não é dia do lixo, é uma refeição livre. Flexível número 2, ajuste de porções guiados por sinais. Cintura e fome, não pânico. Se a sua cintura começou a subir, você não espera virar 5 quilos. Você ajusta naquela semana. Se a fome está insana, você não entra em déficit calórico agressivo. Você reforça a quantidade de proteínas na sua alimentação e estrutura o seu sono. E isso faz o seu plano voltar a ficar executável. Esse protocolo, meus queridos, ele funciona porque ele te dá controle sem te prender. Você tem regras suficientes para não escorregar. Tem a vida real suficiente para não desistir. Se você quer mais planos realistas de manutenção e prevenção de rebote, se inscreve no nosso canal. E eu vou trazer uma sequência só sobre o pós-caneta, sobre pós-canetinhas de emagrecimento. O segredo é manter as âncoras e abrir espaço para a vida real. Você vai escorregar, tá? Nosso objetivo não é nunca errar, é voltar rápido sem entrar numa espiral para baixo. Porque o rebote não nasce do dia para a noite, ele nasce do que você faz depois do erro. Então aqui vai o protocolo do escorreguei agora. 4 correções rápidas que você precisa fazer e aí você usa isso como um reset. Correção número 1, nada de jejum agressivo, viu, infeliz? Nada disso. Você acha que está consertando, mas você só aumenta a sua fome, aumenta a sua irritação e cria o cenário perfeito para explodir durante a noite. E se você quer corrigir, corrige com estrutura, não com punição. Correção número 2, voltar para as âncoras por 48 horas sem inventar moda. 2 refeições principais de proteína clara, comida simples e previsível, água e uma decisão só, cortar o belisco aleatório. Não é para fazer dieta de novo, é para estabilizar o seu apetite e a sua cabeça. E aqui tem um detalhe que funciona muito bem. Escolhe 2 pratos padrões, um para o almoço e um para a janta e repete ele por 2 dias. Porque, meus queridos, o cansaço de decidir é o que faz você errar em sequência. Correção 3, movimento leve no dia seguinte. Não precisa compensar com cardio castigo, aquele cardio de 2 horas para compensar o erro. Você só precisa sinalizar para o seu corpo que o plano continua. Caminhada, mais passos e o treino de força ali padrão, mesmo que ele seja curto, mesmo que ele seja só de 30 minutos. A ideia é manter a sua âncora do exercício viva, porque quando a força some, a manutenção ela fica frágil. Correção número 4, mede cedo para não se punir, mas sim para corrigir rápido. Cintura e roupa são alarmes melhores do que a balança todo dia. Se a cintura apertou um pouco, você não entra em pânico. Você ajusta aquela semana, você não espera ela virar uma bola de neve. E tem uma regra que salva muita gente. Escorregou, não tenta consertar o erro em um dia. Conserta em 2. 2 dias bem feitos costumam apagar o estrago de um. E evitar aí, né, o famoso efeito sanfona. Agora me conta uma coisa da sua situação. O que mais mudou para você depois que você parou a caneta? Eu quero entender qual é a sua dificuldade, porque aí no próximo vídeo a gente consegue trazer uma coisa interessante. A gente se vê no próximo vídeo e não se esqueça, eu estou aqui para te ajudar a fazer o básico dar certo.